Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Doutora Ilzé da Penha. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste programa, que é uma sequência, uma série, trazendo informações importantes sobre as soluções de conflitos, sobre a construção de relacionamentos inabaláveis, sobre o conhecimento de nós mesmos, do desenvolvimento da comunicação e da linguagem, para melhorar nossa vida, para construir relacionamentos incríveis, inabaláveis e lidar com as situações da vida de uma maneira muito mais segura, muito mais feliz, né? Justamente porque a gente traz aqui elementos para aplicação prática, elementos que de fato podem transformar a história da nossa vida, porque não são somente conhecimentos, mas aplicações práticas. Então, sejam bem-vindos, eu sou Vanessa Tadeu de Paiva e vou conduzir o programa de hoje mostrando que essa abordagem, ela pode ser aplicada em qualquer circunstância ou situação da vida. E eu acho muito interessante, porque este tema, né, ele é um tema bastante diferente do que eu venho trabalhando desde o momento que essa pandemia iniciou. Eu comecei a fazer essas aulas, né, a estar com vocês, entregando conteúdos gratuitos pela internet. Até então, meu trabalho era presencial. E aí eu comecei, então, a trazer pela internet esses estudos, esses conhecimentos, essas vivências, né, da minha vida, expor para vocês a bagagem que eu carrego, né, a bagagem que eu trago, que eu recebi como presente da vida, como presente dos meus ancestrais, da minha família de origem, como presente das minhas experiências, de todas as oportunidades que eu tive. E eu nunca trouxe este assunto de hoje, que é exatamente mostrando que ele pode ser direcionado para qualquer área. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque sempre eu falo de família. Então, essa é a área, esse é o foco. Eu sempre falo de família, né? Para quem conhece a minha história, eu quero trazer um pouquinho para vocês. Todo o meu movimento sempre foi voltado para encontrar soluções para a família, para encontrar o que eu pudesse trazer de fato para que a gente pudesse combater. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Combater os conflitos de família, né? Tirar todas essas histórias que a gente vê por aí de relacionamentos, pessoas sofrendo por causa disso. Então, foi uma vida inteira voltada para esse assunto, né? No primeiro momento, eu olhava, meu olhar estava focado na mulher, né? Por causa da minha própria história pessoal, eu buscava a cura dessas mulheres, né? Eu buscava o empoderamento dessas mulheres para que elas pudessem lidar com toda essa situação de violência doméstica, situação como ontem, para quem não assistiu, eu indico, assista o Diário do Pai Transformador de ontem, né, onde na prática a gente vivenciou essa questão da comunicação e a gente percebeu que uma ouvia, a outra não ouvia. Então, a mulher que não foi ouvida, a mulher que não teve voz, a mulher que passou sua vida inteira, e isso é uma coisa que a gente precisa olhar. A vida, ela passa muito rápido, né? Passou sua vida inteira sem ter tido a oportunidade de ser ela mesma, né? Sem ter tido a oportunidade de viver os seus próprios sonhos, de nutrir os seus próprios sonhos, né? Essa oportunidade de viver um relacionamento incrível, de fazer a sua vida valer a pena. Quantas pessoas, quantas mulheres, e agora eu estendo aos homens também, passam a vida inteira somente fazendo
o que disseram que é para fazer, então seguindo, né? Você acorda, então o que você tem que fazer agora? Você tem que ir no banheiro, escovar os dentes, tomar banho. Você precisa, sei lá, se maquiar, se arrumar, colocar a roupa, vai trabalhar. Aí o trabalho muitas vezes você precisa sentar nesse computador, ou você precisa limpar tudo, né? Trabalha com limpeza, ou você precisa utilizar esses instrumentos, consertar essas coisas, resolver conflitos de outras pessoas, atendimento, ir para audiência, enfim, não importa o trabalho, mas uma rotina que é sempre a mesma. E no final do expediente, 18, 19 horas, volta para casa, toma banho, janta, veste televisão, vai dormir de novo. E assim passam os dias, as semanas, os meses. E lá está você comemorando o ano novo, novas esperanças, novas propostas. E começa tudo de novo. Nada muda, ou muda, mas muda pouco. Então isso começou a me incomodar, né? Num primeiro momento, buscando o combate à violência doméstica. Então, eu me envolvi com isso, acabei me envolvendo com o movimento feminista, acreditando nisso, eu coloquei minha força, então eu gastei meu dinheiro comprando passagem aérea, indo participar. Por um tempo eu paguei, por outro tempo pagaram para mim, o próprio governo pagou muitas vezes minhas viagens, custeou, né, passagens aéreas, hotéis, alimentação, para que eu pudesse contribuir com as minhas ideias, com o meu conhecimento, né, para a criação. Então, eu participei de muitos grupos para criar políticas públicas voltadas aos direitos das mulheres, né? Participei bastante disso. Muitos debates, muitos cursos, né? Às vezes eu tenho curso, gente, que o próprio governo pagou para eu fazer esses cursos, né? Por exemplo, um deles foi o Sinconf, que é um sistema voltado para você conseguir colocar projetos específicos para captação de recursos do governo, voltado para a gestão pública, né? Cursos de elaboração de projetos, quem pagou para mim foi o governo. Por que pagava? Porque eu fazia o curso e aí eu tinha que trazer aquele conhecimento para ensinar outras pessoas que eram gestoras públicas, né? Às vezes eu paguei o MBA em gestão pública para poder conhecer mais, poder fazer da melhor forma possível e sempre com esse objetivo, né? O foco maior era esse. Era o fortalecimento sociopolítico, era a construção e manutenção de uma rede de proteção a vítimas de violência doméstica. Isso me trouxe um conhecimento profundo sobre redes, né? Sobre como formar redes, como fazer as redes continuarem, a força que existe numa rede. E a rede é exatamente a internet, né? A internet tem bem essa lei da rede aplicada. A lei da rede, gente, eu chamo de inteligência de rede, ou seja, inteligência relacional. A rede são relacionamentos, são relações. Isso me deu um embasamento muito grande. Eu comecei, então, a estudar física quântica, um pouco mais de física, de matemática, né? Comecei a estudar essa série de outros conhecimentos para fundamentar, entender além do que as pessoas enxergam. Vamos construir uma rede de proteção à vítima de violência doméstica, né? Bom dia, pessoal, bom dia. E aí, vamos construir, ok. Mas as pessoas pensam, vamos fazer aqui, né? Uma secretaria da mulher, uma secretaria de ação social, uma secretaria de saúde juntas, uma secretaria de educação também dá, de agricultura para a mulher do campo. Vamos trazer aqui o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, Polícia Militar. Vamos montando a rede. Pensa que é isso. Só que rede, gente, é muito mais profundo. Eu aprofundei tanto, né? Fui para o quântico, entendi o átomo, entendi Einstein, comecei a estudar esse pessoal incrível. Depois fui para a psicologia. Gente, eu fiz um curso de biotecnologia para compreender a questão genética. Tive as primeiras aulas de genética com um professor maluco que eu arrumei, ele era médico.
e ele fez direito e ele se tornou diretor do Instituto Médico Legal de Caruaru, em Pernambuco. Então, ele era um médico responsável pelo... E ele, nossa, me fez ir lá, né, dissecar cadáveres. Nossa, gente, cada experiência eu tive na vida. Eu já dissequei cadáveres 3 vezes, assim, em 3 situações diferentes na vida. Uma foi com esse professor maluco. Depois dele, eu tive que ir na polícia, né, porque eu assumi o cargo lá dentro da Polícia Civil, um cargo investigatório, então trabalhava para a inteligência da polícia, e lá eles me fizeram de novo estudar os cadáveres, era necessário, né, para poder lidar com crimes, conseguir descobrir as coisas. E a terceira vez foi quando eu fui estudar psicologia e me levaram para um laboratório. Gente, esse foi muito até emocionante para mim, emocionante pela consciência que eu carregava. Na época, um cadáver para mim não era um cadáver, né? Um cadáver para mim era a máquina de um ser infinito que habitou ali. Aquele ser que criou aquele corpo. Eu já tinha o conhecimento de Reich, então eu estava mexendo em algo muito sagrado. Eu pedi licença para o cadáver para tocar nele. E me lembro que o professor falou: você quer... Segura esse... Gente, eu segurei o cérebro. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. O cérebro na mão. Eu queria muito encontrar essa foto. Se eu encontrar essa foto, eu vou colocar para vocês verem. Era um cérebro humano na minha mão. Vocês sabem o que é isso, gente? Um cérebro humano na sua mão. Alguém criou aquele cérebro. Quanto de vida existiu sendo governada por aquele cérebro? Estava ali. E cada vez eu fui me aproximando mais do humano, comecei a estudar genética, fiz biotecnologia, mas eu pegava esse conhecimento e eu direcionava para a mulher, era mulher, o foco era mulher. E eu comecei a perceber o quanto nós somos grandiosos, quanto o nosso corpo é perfeito, como tudo funciona de uma maneira extraordinária. Alf, é o Vinícius? Alf Vinícius? Seu nome é Vinícius? Porque tá bem pequenininha a tua foto, tá parecendo com um amigo meu. E que tem tudo a ver, se for ter entrado hoje aqui, porque eu tô lembrando de situações que nós passamos juntos. Se for o Vinícius, realmente extraordinário. É você ou não? A foto é muito parecida com um amigo meu. Então, eu não sei se é o Vinícius, gente. Eu tô perguntando por causa da foto. O nome tá Alf. Não sei se é ele. Mas assim, continuando aqui, eu comecei a perceber, gente, a grandiosidade do ser humano. O quanto o ser humano é poderoso, é grande, é ele mesmo. Nossa, que incrível, Vinícius! Você estava comigo na história que eu estou contando aqui. Eu estou contando a história de um dia que nós estávamos lá na Uninove da Vergueiro, no laboratório, naquele estudo com cadáveres. Eu me lembro de você sentado na bancada perto de mim. E naquele dia, eu acho que você também segurou um cérebro humano. Eu estou contando para o pessoal aqui a experiência que foi isso. E você nunca entra nas minhas lives. Passa a entrar mais, tá? Você é uma pessoa muito querida. Eu tenho lembranças maravilhosas de você. Vinícius é um cara muito estudioso, estudou muito a hipnose. Ele que me apresentou algumas coisas assim que eu nem sabia que existia, né, em São Paulo. Eu permiti que o Vinícius fizesse um procedimento comigo. Então, eu tenho lembranças muito maravilhosas com ele. E aí, gente, eu comecei a perceber mesmo a questão do Hermes Trismegisto, né? Que quando você entra
naquela parte que é indivisível do ser humano, ou seja, no gene dela. É como se você entrasse também no átomo, e como se você entrasse também no bit. Eu estou falando da mesma coisa e parece que eu estou falando de mundos completamente diferentes. Tudo isso é o embasamento da linguagem das redes. As redes que eu trabalhei no passado. Conforme eu fui entendendo as constelações, então veio um alemão que estudou uma série de terapias, né? Ele buscou a terapia grupal, ele buscou a transgeracional, né? Ele foi lá para a África, ele era envolvido com a Igreja Católica, né? E ele vai para a África fazer um trabalho lá, mas aí ele tem acesso àquelas culturas tribais, e ele junta tudo isso e coloca um nome que, quando foi traduzido para o português, ficou o nome Constelação. Estou falando de Bert Hellinger, um alemão, gente. Né? Por que eu estou frisando? Porque a Alemanha tem muita coisa, tem muita história. Se for olhar o sistema da Alemanha, a história do Hitler, né? Tudo que aconteceu lá, e também a cultura, a maneira como eles se envolvem com essa teia relacional, com as relações, né? Eles são conhecidos como pessoas frias. Constelação familiar não estava dando certo na Alemanha. Então ele olha para outra região. Ele começa a perceber que existem povos que estão interessados nos relacionamentos. Mas dentro do planeta, onde eles estão? Eles estão na Argentina, eles estão no Brasil, eles estão na América Latina. Ele começa a levar para esses povos a constelação familiar. E a Vanessa estava onde? Estava lá, na América Latina. Então a constelação familiar chega para mim, eu sempre estudando muito, no momento em que eu estou fazendo uma investigação sobre alienação parental dentro dos presídios no estado de Pernambuco. Mas que interessante, eu fui então estudar constelação, eu busquei os Hellinger, foram eles os meus mestres, então eu reverencio eles. Eu reverencio todos os meus mestres, apesar de me identificar muito com Jung, eu me identifico muito com a postura de Jung diante do conhecimento. Jung, ele via o conhecimento, aquilo o chamava um desafio para saber mais, ele se debruçava e mergulhava naquele conhecimento, e quando ele queria mais, ele agradecia ao mestre e seguia adiante. Então, Jung não se associou a nenhum dos seus mestres, mas recebeu deles tudo o que podia e honrou a todos. É o meu caso. Eu também não me associei aos Hellinger. Muitos alunos que estudaram comigo na época e depois acabaram se associando, hoje são professores exclusivos da Hellinger Schule, né? Eu não me associei a Hellinger, eu não me associei a nenhum dos meus mestres por onde eu passei, ao Dr. Celso Charuri, também foi um grande mestre na minha vida, não me associei, eu não me associei a nenhum deles. Entretanto, eu carrego todos no meu coração. Por que, Vanessa, você não se associou? Porque eu não... Sempre, os mestres que se apresentaram na minha vida, por exemplo, Reich foi um grande mestre na minha vida. Achei Reich extraordinário. Muito do meu trabalho é influenciado por Reich. Mas eu não concordo, eu acho que tem além do que ele diz. Então eu fui até onde ele diz, mas eu vejo além. Einstein foi um grande mestre para mim. Jung, um grande mestre. O que mais se assemelha, que eu identifico é Jung. Mas eu sempre vejo que tem mais, não, tem mais do que isso, tem mais. E eu fui experimentando, eu me vejo como uma cientista. E eu fui vendo que realmente tinha mais, tinha muito mais. Mas sempre sendo levada para as redes. Bom, enfim,
Nessa época, eu percebi o sistema e parei de olhar somente para a mulher. E comecei a olhar para a família como um todo, como uma base mesmo da sociedade. Hoje, eu tenho aqui o resultado desse trabalho, que eu chamo de matemática das relações. Esse é o método, é a metodologia que veio para mim, da construção de toda uma história de vida. E dentre os cursos, as vivências que a gente apresenta desse trabalho, olá, Maria José, seja bem-vinda, Dona Maria José de Paiva, é minha mãe. Então, dentro de todo esse conhecimento que veio, né, de tudo que eu cheguei nesse método e desses cursos, tem um em especial que é a minha menina dos olhos, e que ele veio para ser ancorado no final do ano passado, na passagem ali que foi quando a estrela de Belém se apresentou, do nascimento de Jesus Cristo. Ela veio se apresentar no final do ano passado, quando este trabalho foi apresentado aqui online, chamado Diálogo Transformador. É sobre ele. Este trabalho é uma abordagem. E veio porque eu queria essa abordagem para aplicar nas famílias. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que depois que eu ancorei, eu comecei a perceber que essa abordagem, ela não só pode, como precisa ser aplicada em todos os níveis de comunicação. Então eu deixei marcada essa live de hoje, já tinha sido escrita. Eu estou seguindo uma sequência. E começou a aparecer para mim questões que envolvem redes, mas empresariais. Começou a aparecer para mim questões que envolvem redes de outros níveis além do nível familiar. Hoje de manhã apareceu algo de uma empresa que tem tudo a ver com a base deste conhecimento de rede. E aí eu falei, mas que coisa, apareceu bem, e eu estava ouvindo e pensando bem na hora que ia começar a live para falar sobre esse assunto. O que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero falar para vocês hoje que eu sinto que chegou um novo momento. Chegou um novo momento para todos nós. Chegou a hora de olhar para a rede planetária. Chegou a hora de estender, não é mais a rede para as mulheres, a rede para as famílias, é a rede para o planeta. É a rede que envolve todos os seres. E é a rede da internet. Porque através dela as informações estão correndo. E gente, por que você não está sendo ouvido ainda? Por que você ainda não está conseguindo se ouvir? Ouvir suas necessidades, ouvir onde é o seu lugar. Você sabe que até a nível empresarial, existem pessoas que não conseguem se ouvir, não conseguem perceber quem são dentro da empresa, não conseguem perceber o seu posicionamento e carregam pessoas, carregam mesmo, carregar de peso, pessoas que não fazem parte daquilo. Às vezes a pessoa não faz parte da sua vida, ela tá lá porque ela tá perdida e você que tá mais perdido não percebe que aquela pessoa não é parte. Fica pesado para ela e fica pesado para você. Às vezes não, é necessário que você olhe para isso e coloque um basta. Talvez tenha chegado a hora do ponto final, gente. Se você não usar a linguagem dos bits, os bits têm ligado e desligado. É sim e não, é 1 e 0. Se você não aprender a colocar ponto final, a dizer não,
a compreender que você queria que fosse daquele jeito. Era você quem queria, mas você estava forçando uma situação, uma ilusão. Não é daquele jeito. Você precisa olhar para a realidade. E olhando para a realidade, você vai ver o que precisa. Vanessa, mas isso dói, eu não quero fazer isso. Mas por quanto tempo você vai se iludir? Você vai virar mais um cadáver? E esse tempo de vida? Você está abrindo mão da sua vida por quê? Por que você está deixando de viver a sua vida? Em nome de quê? Para quem? Por quê? Quem disse para você que é para você fazer isso? Por que você se pune? O maior carrasco que existe é você mesmo. Você consegue perceber isso? Quando você se permite ficar num relacionamento que não é incrível, é o mínimo. Incrível é o natural, gente. Não é uau, a superpotência. Uau, eu vou lá fazer a vivência do Pai Transformador com a doutora Vanessa, porque ela disse que se eu fizer, eu vou ter um relacionamento incrível. Uau! Meu, o relacionamento incrível é o mínimo que se espera dessa vida. É o mínimo que se espera. Não tem uau aí. Você sabe quando eu digo uau? Eu digo uau quando alguém me procura e fala que está com câncer. Eu falo, uau, você criou um câncer. Isso é demais. Vanessa, eu tô ferrada na vida. Eu, eu vivo a violência doméstica. Sabe o que eu vou dizer para você? Uau! Você criou um relacionamento de violência doméstica. Porque isso não é na nossa natureza não tem doença. Você sabe que teve algo que me marcou bastante, né? Foi a vinda, foi a última vivência da gente, me marcou, gente. Eu nunca falo tanto de uma vivência, a gente tem vivência toda semana. Mas essa vivência me marcou muito. Que foi a vivência do George II. Eu achei ele um cara. Na verdade, eu tiro meu chapéu para esse homem, tá? Tiro meu chapéu, porque o que ele fez eu achei demais. Ele foi ao vivo falar, se expor, né? Quem tem essa coragem de falar que era, porque ele foi curado, que era impotente, que tinha ejaculação precoce, e ele trouxe toda uma questão aí da vida dele. Vanessa, me marcou muito aquele homem. Vanessa, eu paguei R$ 200 mil em cursos, R$ 200 mil em terapia. Eu nunca olhei para isso que você está me dizendo. E eu reconheço que essa é a coisa mais importante que podia existir para mim. É poder viver o que de fato eu sou, ser livre para ser eu. É poder viver o melhor. E me marcou, gente, porque depois disso eu fui procurada, né, e tal. E nessa procura teve gente que falou assim: ah, eu achei muito pornográfica aquela live. Eu achei que vocês ficaram falando aquelas coisas. Eu pensei sobre essa pessoa que disse que a minha live era pornográfica. Ela precisa de cura. Sabe por quê, gente? Porque existem crenças aí, existem tabus. Por que falar do seu corpo, falar do prazer do seu corpo, falar dessa busca por essa cura é pornográfico? Por que você não pode se permitir receber prazer? Por que você não pode se permitir ser prazer? Você entende, gente? Quando você não se permite, quando você nem olha para isso, eu não te julgo. Você tem a sua história de vida, sabe? Certamente foi assim que você aprendeu, mas eu quero te falar, a energia sexual que passa pelo seu corpo, ela te dá prazer, e ela não é voltada somente para o sexo, ela é voltada para o seu trabalho, para a vida. Essa é a energia vital. Quando você não deixa ela circular no seu corpo, você começa a desenvolver doenças físicas.
Essa energia, ela cura. Sabe? Ela cura, gente. E é um dos pontos que menos se fala e que quem fala, eu percebo por aí, algumas pessoas falam, não tem este conhecimento, essa consciência do sagrado e acaba se perdendo nessa energia, porque ela também é perigosa. Ela está relacionada à árvore do conhecimento do bem e do mal, da história, do mito escrito na Bíblia. Ela está relacionada. Se você não tiver preparo para mexer com essa energia, se você não estiver ciente da sacralidade dela, do que ela representa para dar vida à sua alma, que mexe com todo o seu corpo, ela é prazerosa e você pode se perder e caminhar para um outro lado mais animalesco. Então você vê grandes gurus que foram mexer com essa energia e acabaram caindo, acabaram se perdendo. Eu trago o nome deles. João de Deus, né? E outros. Não vou trazer nome aqui no meu espaço, não. Mas vocês entendem? Se perderam. Então precisa haver uma consciência real do que significa. E precisa se permitir, porque você gosta tanto de dançar e você não tira tira 10 minutos por dia e dança na sua casa, põe uma música e dança. Porque você gosta tanto de ouvir música e você não tira um tempo, você não tem um tempo para parar, ficar ouvindo música, você pensa, estou perdendo tempo. Será que fazer coisas simples que te dão prazer é perda de tempo? Ou é ganho de tempo? Porque você está perdendo tempo porque você tem que fazer o quê? Cursos, estudar, trabalhar? E você vai passar a sua vida inteira fazendo isso e você está ganhando tempo, você acha mesmo? Se você morrer, o que é que você viveu? Eu estou chamando vocês para pensar no equilíbrio de uma vida incrível, no natural. Ai, Vanessa, sabe? Não estou aguentando minha coluna. Ai, Vanessa, sabe? Eu tô com. Eu nem lembro o nome das doenças, gente. Me ajuda? Sei lá. Artrite, artrose, depressão. Ai, gente, não lembro o nome das doenças, que absurdo. Aquela que não pode comer doce. Essa é boa mesmo. Como é que é o nome da doença que não pode comer doce de jeito nenhum? Tá matando um monte de gente. Esqueci o nome dela. Mas é essa aí. Não, não é obesidade, não. Obesidade também, mas é uma outra, é uma doença. Tá matando tanta gente. Obrigada, diabetes. Quantas pessoas com diabetes, gente? Vocês acham mesmo que isso é natural? Não, não é não. Isso é criação sua. Você criou. Você criou isso na sua vida. Você criou diabetes porque você não vê doçura na sua vida. Não tem. Você só trabalha, você só. Você parece, na verdade, um robô. Você é muito fácil de ser trocado pela inteligência artificial. Um robô vai fazer melhor. Porque não tem em você a criança, a criatividade, a alegria, o sonho, o amor, colocar pé no chão, sabe? Dançar. Por que que você não pode sentir prazer no seu corpo? Por que o seu corpo não pode ser tocado? Por que você não pode se olhar no espelho nu? Por que você não pode olhar para você sem procurar defeitos? Por que que você não encontra as virtudes que existem em você? Porque é só uma questão de olhar. Por que você não para de olhar para os defeitos e passa a olhar para as qualidades sua e dos outros? É só uma questão de escolha. Eu sei que você não tem culpa, porque culpa não existe. Você tem condicionamento, você foi condicionado a julgar. Você foi condicionado a procurar o errado. Você foi condicionado a apontar, procurar culpados. Poxa, você foi condicionado, inclusive, a pedir ajuda. A pessoa que precisa te ajudar é você mesmo.
Você pode hoje, porque você é um adulto. Hoje você é o dono da sua história. Hoje você pode mudar o seu rumo. Hoje você pode escolher olhar para as coisas boas. Você pode fazer isso. Você gosta de dançar? Faz quanto tempo que você não dança? Você gosta de namorar? Faz quanto tempo que você não namora? Aliás, você sabe o que você gosta? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pergunto para os meus clientes e muitas vezes eles nem sabem o que querem, o que gostam, não sabem. Então, a questão do inconsciente, ela age sim, mas é muito interessante. É bem o que eu te falei. Quando você mexe no pequeno, você mexe no grande. Dentro desse movimento do diálogo transformador, tem uma parte que a gente trabalha com micro hábitos. Se eu quiser mexer no espírito, eu consigo mexendo no corpo. Se eu quiser mexer no corpo, eu consigo mexendo no espírito. A alma é o grande ponto que nos atrapalha, por incrível que pareça. E ela é o ponto mais importante que a gente precisa conquistar, porque é ela que vai trazer toda a vida para a gente. A alma é a nossa mente, é onde tem 3 fatores de forma simples que eu vou trazer para vocês. Na alma estão presentes os nossos pensamentos, né? As nossas vontades. Então, por causa das vontades, nós temos as nossas decisões e, por fim, as nossas emoções. Muitas vezes as emoções te prendem em algum lugar e é aí que está o processo inconsciente. Por isso que eu te falo que a alma que mais nos atrapalha e é o que precisamos conquistar, porque é o ponto que mais vai trazer vida e cor para a nossa vida. Se você começa a colocar em prática, pelo menos o que você reconhece, se você reconhece isso que eu estou te dizendo, um micro hábito, sabe? O que é um micro hábito, né? Que eu ensino, só que eu ensino assim, vamos lá, eu pego a pessoa e falo, a tua questão é essa, você vai fazer isso. E a pessoa treina aquilo na vida dela. Então hoje eu vou trazer para você isso. Você gosta de dançar? Vamos supor. Um micro hábito é, todos os dias, a partir de hoje, eu vou dançar uma música, uma única música. Eu vou pôr uma música em casa e eu vou dançar do jeito que eu quiser. Uma, todos os dias. Vai te dar trabalho. Tem dia que você não vai querer dançar. Tem dia que você vai acordar atrasada só para não dançar, porque você colocou que essa música vai ser dançada no início. Você vai fazer, mas você insiste. Até que um dia, dançar essa música é como escovar os dentes. Então, isso vai alterar a tua alma e teu espírito, porque você alterou no corpo. Aí você vai pegar um outro micro hábito, e com os micro hábitos que ninguém vê, porque é tão sutil, você vai se transformando. A lei é assim, a natureza é assim. Para vocês terem uma ideia, a cada 7 anos todo o nosso corpo se trocou, todas as células foram trocadas. Então você pode fazer isso, sabe? Você pode fazer. E você começa a perceber que você não é preso. Você não está preso aos processos inconscientes. Você tem uma influência muito forte do seu sistema, né? Para isso que a gente faz as vivências, né? Constelações, a gente faz tudo isso, mas isso é um processo de aceleramento. Mas você pode decidir, como adulto, a fazer isso. Eu vou fazer isso por mim. Todos os dias, no café da manhã, eu como pão, café com leite e tal. Isso me faz mal? Tá fazendo mal para o meu corpo? Tá. O que é melhor para o meu corpo? Ah, melhor para o meu corpo é fazer um belo de um suco poderoso, daqueles que misturam um monte de fruta com... Eu vou fazer isso. Então, uma mudança. Todos os dias de manhã é esse suco que eu vou tomar. Mudo as frutas, mudo os sabores, mas serão frutas. Todos os dias de manhã. Chegará uma hora que isso será um hábito, porque tem uma lei aí, a lei do ritmo hipnótico. Uma música passa a ser mudada, você mudou o tom da música. Tudo é música, gente. Esse conhecimento é tão profundo. Eu vou trazer bem fundamentado para vocês.
sabe? Com comprovações mesmo, para vocês verem as experiências científicas que comprovam o que eu estou dizendo para vocês. Mas que eu trago para vocês de uma forma muito simples para que você possa aplicar na sua vida. Sabe? Olá, Ralph, Harada. Olha para os seus relacionamentos. Vê se você consegue. Entenda uma coisa, eu tenho uma lição bem interessante. Eu olho muito para Jesus Cristo, para aquelas histórias da Bíblia que eu acho incríveis. Jesus Cristo, ele falava com multidões. Ele andava no meio de todo mundo. Mas se você olhar bem, quem convivia com ele eram somente 12. Então, esses 12 são as pessoas que você precisa escolher, que vão estar com você. Busque relacionamentos sinceros, sabe? Você vai casar, você vai montar uma sociedade. Você vai montar sociedade com base em quê? Para quê? Para ganhar dinheiro? Não monta, não. Não monta. Não monta para ganhar dinheiro. Eu sou a pessoa mais a favor do dinheiro que vocês podem imaginar. Eu quero que todo mundo seja rico. Eu quero ser muito rica, muito mais do que eu já sou. Muito, muito rica, muito rica. Eu quero, assim, eu gosto muito do tio Patinhas, não porque ele é assim, mas porque ele tem aquele tanque de moedas de ouro. Eu acho extraordinário aquele tanque do tio Patinhas, gente. Acho que todo mundo devia ter um tanque daquele. Então, em nenhum momento eu estou falando de você não querer o dinheiro. Não. O dinheiro precisa ser manifestado, porque se ele não for manifestado na sua vida, tem coisa errada. Você disser para mim que não tem dinheiro, eu já sei que tem bloqueio, hein? Tem coisa errada na tua vida. Porque dinheiro é normal. Dinheiro é natural. Nossa, você pode estar achando, o que a Vanessa está falando? Eu estou falando do que é, de como é, e do que eu vivo e do que eu vejo as pessoas que aplicam viverem. O dinheiro, ele vem para a tua vida em abundância, aí você dá um jeito de não pegar. Aí problema seu, você não toma posse do que é seu. Mas ele vem. Ele sempre vem. O dinheiro sempre vem. De várias maneiras, de lugares diferentes, de maneiras inesperadas, o dinheiro sempre vem. Ele está sempre vindo. Ele gosta de vir, sabe? Ele é prazer para ele ser usado. Então a gente deixa ele sentir bastante prazer através da nossa vida, tá? Então a questão que eu tô falando não é dinheiro. O que eu tô falando é, não pode ser por causa do dinheiro, você entende? Não por isso. Tem que ser pelo prazer de fazer algo com aquela pessoa. Tem que ser sempre pelo Éden, pelo jardim do Éden. Éden, Aleph, Dalet, Aleph quer dizer prazer. Por esse estado que nos faz semelhantes ao Criador. Porque o Criador só pode ter criado a gente com muito prazer. Quando nós estamos com muito prazer, a gente goza, é o gozo. O gozo é a criação de uma nova vida, de um novo ser. Até um novo ser humano você cria com gozo. Então, se não tem prazer, é por dinheiro, um desconfiando do outro, tá errado. Não vai dar bom. Não vai dar. Vai sofrer. Aí você casa com uma pessoa que adultera o casamento, é um adúltero. Não, Vanessa, meu marido nunca me traiu, minha esposa nunca me traiu. Mas o que é traição? Sabe, uma pessoa me falou hoje de manhã, estava falando comigo, disse, eu não tive um casamento de 30 anos, eu disse, mas a pessoa que falou com você, ela tem um casamento de 30 anos? Ou ela está na mesma casa há 30 anos? Porque casamento, desculpa, poucas pessoas casaram na vida. Você participar de um evento chamado casamento, uma cerimônia onde troca alianças, isso não é um casamento, isso é uma cerimônia. Casamento é incrível. Casamento é magia. Você pega uma pessoa e outra e vira uma pessoa só. Isso é casamento.
Se não for assim, é adultério. Está adulterando o que é o casamento. Porque se o casamento é uma só carne, se não é uma só carne, adulterou. Isso é adultério. Adultério não é ir para a cama com o outro. Adultério é não ser uma só carne. É uma só carne? É casamento. Ah, não é uma só carne? Não é casamento. Já foi uma só carne e agora não é mais? É adultério. Você percebe? E eu vou dizer uma coisa para vocês, Sol. Você não mora longe da gente. Eu não sei onde você mora, mas não é longe da gente. Sabe por quê? Porque nós estamos juntas agora. Eu tô pertinho de você e você de mim. Você entende que tudo é crença? Nossas almas se conectam e conversam. Essa é a grande chave da inteligência de rede. A pandemia matou tantas pessoas e eu lamento muito. Entretanto, ela trouxe uma grande lição, que é a lição que a gente ensina aqui no nosso instituto, inteligência de rede. Por causa da pandemia, tivemos que ficar fechados em casa, mas abertos para o mundo inteiro, porque através da tecnologia, nós chegamos no mundo inteiro. Quem tiver celular pode estar comigo, me vendo, se emocionando, a gente chora junto, a gente se abraça, porque, como Einstein já dizia, tudo é energia. Tudo é energia. Eu sinto vocês. E vocês podem me sentir. Então, nós estamos juntos. Essa é a rede. É invisível. Por isso, vocês precisam ler meu livro, tá? Quem pode enxergar a essência do invisível? O que adianta você estar perto de uma pessoa fisicamente, mas a sua alma está totalmente desconectada? É o que eu estou falando. É um relacionamento adulterado. O ponto está da gente olhar no olho e da gente sentir o outro de verdade. Isso é empatia, porque até as palavras são usadas de maneira errada. As pessoas já acham que empatia é estar no lugar. Vou me colocar no seu lugar. Não faça isso. Você não pode se colocar no meu lugar. O meu lugar é meu lugar, o seu lugar é o seu lugar. Mas do seu lugar você pode se conectar a mim pela rede. E aí você vai saber o que eu estou sentindo. Compreende? Essa abordagem pode ser aplicada em todos os níveis de comunicação, em todas as áreas. Isso é aplicado a um casamento, mas isso também é aplicado a uma amizade. Isso é aplicado a uma amizade, mas isso também é aplicado a uma sociedade. Aplicado à política, aplicado às empresas, aplicado às organizações internacionais. Isso é aplicado à floresta, ao planeta, às águas, a todo o ecossistema que existe. Isso é aplicado à Gaia, a grande mãe terra. Isso é aplicado ao Criador. Isso é tremendo. Essa é a realidade da linguagem que conecta tudo o que existe. Entende? Essa é a comunicação do coração. Essa é a comunicação que está a serviço de uma força maior e que eu preciso dizer o nome dela para vocês. É o amor. As pessoas também se enganam, pensam que amor é sentimento. E amor é uma força, é um poder, é uma pessoa. Ela é personificada, ela é tão presente que ela se personifica. Em nome do amor, nós precisamos desenvolver a inteligência relacional, a inteligência de rede. Não dá mais. Toda vez que você acha que está enganando alguém, você está se enganando. Não dá mais para fazer relacionamentos frágeis, relacionamentos baseados em mentiras, relacionamentos baseados em falsidade, em desconfiança. Por que escolher isso? Vamos viver relacionamentos incríveis, relacionamentos inabaláveis. Vamos transformar os conflitos em acordos.
vamos fortalecer nossa rede, vamos aumentar nossa tribo de gigantes. Eu convido você que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo gravado. Se você sente esse chamado, vem para perto. Não precisa vir para perto morar vizinho, não. Vem para perto com a sua alma e com o seu espírito. O seu corpo vai sentir, vai reverberar, porque nós somos música, tá? Agora o seu coração está batendo num ritmo. Então você está reverberando. Você está reverberando a sua música. Vamos tocar a mesma música de vários pontos do planeta. A ideia não é que a gente esteja perto fisicamente. Não, não pode ser assim. A ideia é que tenham pessoas em cada ponto do planeta tocando a mesma música. E essa música é a música do amor, uma nova mente coletiva. Essa é a nossa proposta. Se você sente esse chamado, continua aqui, participa, assista os vídeos, entra para a academia da gente, procura onde a gente está, participa das vivências, sabe? Online, é tudo online. É tudo na inteligência da rede. É isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês, honro a força, honro tudo que vocês representam, seus ancestrais, suas raízes, árvores frondosas, que vocês cresçam, que vocês floresçam, que vocês deem muitos frutos, que as suas raízes agora sejam alimentadas, nutridas. Eu reverencio as raízes de todos vocês e agora eu espalho essa força do amor para as suas raízes, para que vocês possam ser alimentadas e possam se desenvolver. Às 18 horas eu estarei aqui novamente com mais um diário do Pai Transformador. Neste diário, todos os dias eu trago um aluno do Instituto para conversar comigo, fazer o que quiser, perguntas, trazer seus depoimentos, colocar suas situações. Convido vocês às 18 horas para estar conosco e amanhã às 10 horas mais uma vez aqui com a continuação do programa E Agora, Doutora. Um grande beijo e até mais tarde.